O que é o SPE? O SPE é uma sociedade de propósito específico, é uma empresa com CNPJ, que ela tem um contrato social, né, um acordo de cotistas, assim como toda empresa. Tá, me dá um exemplo. Vamos supor aqui, eu, o Marcelo e a Jéssica resolvemos aí montar uma empresa. Para quê? Para comprar essa pantera. Várias panteras. Várias panteras, vai, vamos comprar 3 panteras. Quanto é cada pantera? Vamos supor chutar, sei lá, é R$1.000. Então tá bom, então nós 3 abrimos uma empresa, nós como pessoa física abrimos um CNPJ, cria-se uma PJ, uma pessoa jurídica, que tem o propósito específico de comprar panteras. Isso é uma sociedade de propósito específico. Então dá para ser tanto com construção, como também com bandeiras, como também com panteras, como também uma imobiliária. Uma sociedade de propósito específico de abrir uma imobiliária. Também pode se ter. Até porque todas as sociedades SPE elas são limitadas. Ok até então? Ninguém tem dúvida? Ficou entendido? Beleza. Vamos lá. O que é construção a preço de custo? Eu sempre pego o exemplo do iPhone. O que é a construção a preço de custo? Vamos tirar a palavra construção e vamos falar preço de custo. Vamos pegar o iPhone. O que é o iPhone? O iPhone é um telefone aí que hoje no mercado está R$10.000. Só que quanto custa para a Apple construir esse iPhone? R$3.000. Ok. Então, eles têm a fábrica lá na China, nos Estados Unidos, onde eles quiserem construir. Por R$3.000 eles constroem um iPhone. E eles vendem aqui no mercado por R$10.000. Qual que é o spread que eles têm? Qual que é a margem que eles têm? Eles têm R$7.000 por iPhone. Agora, pega o iPhone e coloca uma construção. É o mesmo conceito. O preço de custo da construção é a margem que você tem para o investidor. Então o investidor ele entra no projeto, ele tem toda essa margem, claro que depende da construção, com os seus diferenciais, mas ele tem uma margem sim comparado com o mercado. Tá então ok? Não ficou dúvidas? Se eu pegar aleatoriamente alguém e perguntar, vocês vão saber responder? Vamos lá, pessoal. Peraí, só temos um comentário, não é Um comentário. Não é o Casagrande. Quem que é? Não, quem que é outro comentarista da Paulo Alberto Falcão? Vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, basicamente, quando a gente fala aqui de SPE, ela é um instrumento para a gente construir uma obra a preço de custo. É um dos, não é o único. Né? Você já deve ter ouvido falar de SCP também. Mas é mais comum aqui em Florianópolis utilizarmos o SPE. Então, SPE, levem grave isso, é um instrumento para você conseguir reunir investidores e fazer uma obra a preço de custo. Basicamente isso. Isso, tem diversos instrumentos. Tem por associação, tem SCP, ou SPE, cooperativa. Né? Hoje a grande maioria é para SPE. Antigamente faziam associação e cooperativa habitacional. Tá? Seguindo, consigo financiar... Querem tirar foto? Eu vou falar assim, consigo financiar, quem falar ou achar que sim, sem ler. Levanta a mão. Quem acha que dá para financiar, levanta a mão. Quem acha que não dá, levanta a mão. E quem não acha nada, ficou com a mão pra baixo. Tudo bem? Tudo bem? Ficou dúvida, né? Sim, não, também acontece. Não dá para financiar. Por quê? Voltando para as duas primeiras perguntas. Eu não falei que a gente está falando de uma sociedade. E uma sociedade, você como investidor, você tem uma cota de investimento. Então você é dono da sociedade por uma fração de uma cota da sua proporção. No caso da Pantera era 33,33% para cada um. Para mim fica 33,34%. Aí eu fico na maioria. Mas trazendo para vocês a ideia, por ser uma cota de investimento, você não consegue financiar. Porque não tem uma matrícula individualizada, não tem uma escritura para você vincular com o banco. Então ele é muito lógico, o SPE. Mas no final. Aí entramos no final. Boa pergunta. Surgiu a primeira pergunta. Qual é o seu nome? Antônio. Legal. Antônio fez a primeira pergunta. Então estou aqui com o Antônio, somos sócios da SPE, edificamos o projeto, construímos, todo mundo tirou o dinheiro do bolso. Eu e o Antônio, mais o Antônio, porque estou meio quebrado, né? Brincadeira, gente. E aí o Antônio e eu finalizamos o projeto. Ok. Antônio, o que aconteceu agora? A minha cota... Oi? Acabou meu dinheiro. Acabou o seu dinheiro. E acabou o meu também. Então tá, eu tô com 30% ali do SPE, você está com 70%. Ok, então 70% das cotas suas, 30% minha. As suas cotas, vamos supor que a gente tem 10, então 7 para você, 3 para mim.
As suas cotas e as minhas, elas vão ser transformadas em unidades imobiliárias. A sua cota no seu nome como pessoa física se converte numa unidade imobiliária com escritura pública e matrícula individualizada. Aí então, se eu e você a gente quiser vender para todos aqui, aí sim vocês têm a possibilidade de entrar com financiamento bancário. Mas até a finalização com a BITS, entrega de toda a documentação, não, tem que ser durante esse período. Mais dúvidas? Ele tinha comentado, acabou meu dinheiro. Aí vai ter uma pergunta que a gente vai conseguir responder sobre isso também. Isso, lá na frente a gente vai responder. Se trataria de uma inadimplência, né? Eu fui adimplente até aquele momento e depois o meu valor financeiro não foi mais satisfeito, não consegui concluir os pagamentos. A gente tem a resposta na sequência. Então vou guardar a pergunta. Mas eu fiz isso aí porque acabou meu dinheiro, agora eu posso financiar? Mas Pagar? depende dessa altura que está. Depende da altura. Eu só posso financiar no final com a matrícula. Só que aí você já construiu. Porque eu preciso do teu dinheiro para construir, não consigo te entregar meio apartamento. Não, essa é a minha pergunta. Então depois eu não posso, só se eu for vender. Só se você for vender. Você não financia. Você é o banco. Isso, você é o banco. Legal. Fabiano, tinha uma pergunta? Bom dia. Bom dia. Vamos imaginar que eu comprei uma cota, Certo? tá? Finalizou, tá tudo certo, entramos na fase de documentação, tá? E aí, antes de passar o imóvel para mim, eu vou dizer, não, eu não quero vender, eu vou botar numa carteira de locação. Eu posso financiar aí nesse momento? E usar a parcela de o aluguel para pagar o financiamento? Ou não? Eu tenho que passar para o meu nome primeiro para depois... Você tem que passar para o seu nome, até porque como investidor e cota de investimento, vamos supor você na pessoa física, até um dado importante aqui, você na pessoa física da cota de investimento, quando se transfere a cota para se tornar uma unidade imobiliária, não se paga ITBI quando você é pessoa física. Quando você é pessoa jurídica, aí sim tem o pagamento do ITBI. E nesse caso, não dá para fazer o financiamento nesse período que você me perguntou, certo? Porque ela tem que estar indo para o nome de alguém. Eu não posso deixar no nome da SPE, porque você que é o dono dessa cota em específico. Então é como se eu estivesse devolvendo para a SPE. E aí, no caso, depois você comprando de novo, no caso. Eu entendi a sua pergunta. Mas realmente não. Como você se torna investidor e você é o dono do projeto, assim como os outros sócios cotistas, tem que ir direto para você. Respondi a pergunta? Mais perguntas? Então, sobre a questão da cota, só talvez para explicar para muitos, até para mim também, que eu estou tentando entender. A cota é por imóvel especificamente, ou eu posso pegar um percentual, por exemplo? É por unidade. Mas, por exemplo, se você quiser entrar com um amigo ou quiser entrar com o Antônio, vocês podem pegar os dois com uma cota só, fica 50% para cada. Tá? Mas a cota em específico é de uma unidade imobiliária. Ela é um percentual, mas que representa uma unidade específica. Entendi. Tá certo. Isso, não é multipropriedade no caso. Né? Tem gente que confunde com multipropriedade, direito de uso. No caso aqui é a unidade sua mesmo. Unidade, tá. Certo? Mais dúvidas? Seguimos então. O que preciso para investir numa cota? Dinheiro. Boa, Paulina. Olha, ela nem leu, ou ela lê muito rápido. Isso mesmo. Então, para você poder investir, você tem que ter todo o dinheiro, ou quase todo o dinheiro. Por que eu digo quase todo o dinheiro? Porque há clientes que eles fazem uma estratégia diferente. Eles querem fazer flipagem ou a cessão de direitos. Então, aí no caso, eles conseguem passar a cota deles, revender com ágio, tá? Mas seria interessante, quando o investidor entrar, ele ter quase ou o valor total. Se ele ter 1/3 ou 1/10, fica complicado ali, até porque pode prejudicar a saúde financeira do SPE no futuro se ele não conseguir revender. Ok? Respondido? Dúvidas? Seguimos. Como funciona os desembolsos financeiros, tá? Assim como o Roberto explicou, o cronograma do SPE, a gente tem a fase inicial, que a gente tem que pagar o terreno. Então, muitas das vezes a gente está ainda negociando, a gente está pagando o terreno durante a comercialização do lançamento. Então, vocês vão perguntar, pô, mas tem a escritura do terreno no nome da SPE? Não tem. Grande maioria a gente ainda está pagando.
depois que a gente termina de pagar o justo título, que é o contrato de compra e venda do terreno, aí sim a gente pega todos os sócios cotistas fechando o grupo e passa o terreno para o nome da SPE. A gente faz isso uma única vez para não gerar mais custos e despesas cartorárias. Tá? Então, o desembolso nessa fase é de 30% a 40% normalmente, para a gente pagar a chamada cota terreno, que seria o valor do terreno. Pagou o terreno, normalmente as SPS elas fazem em torno de 80% para conseguir levantar o capital, pagando-se de 40% de entrada ou 30% de entrada, e o restante ele fica em parcelas mensais até o final da obra e reforços semestrais ou anuais. O fluxo é ajustável? É, mas depois eu entro nesse ponto quando a gente começar a falar de produtos e simulação. Dúvidas? Seguimos. Pode dividir a cota com outro investidor? Sua pergunta. Desculpa, não perguntei seu nome. Cristiano. Exato, Cristiano. Então, respondida aqui a pergunta do Cristiano, dá para dividir? Dá para colocar 10 pessoas? Dá para colocar 10 pessoas. Dá para colocar uma pessoa jurídica e uma pessoa física? Dá para colocar. Desde que a pessoa física não seja da mesma empresa da pessoa jurídica, tá? Mas vocês podem colocar quantas pessoas vocês quiserem e dividir a fração por igual ou como bem decidirem. Só tem um detalhe importante aí. Quem que faz o manejo e a responsabilidade de pagar essa cota, né? Já que está dividido em 10 pessoas ali pelo nível de convivência? É o próprio investidor. Nós iremos eleger o primeiro que está no contrato ali descrito, vamos colocar a proporção que corresponde a cada um, mas não iremos mandar boletos separados para pagamento. O manejo financeiro é entre as partes que decidiram dividir aquela cota, tá? Roberta, eu como investidor que comprei com 4 pessoas, consigo fazer uma SPE para comprar com essas pessoas? Sim, e aí a SPE compra da SPE, não tem problema. Entendam que a responsabilidade sobre a dominância, né, a propriedade naquele momento da cota é de quem está fazendo a negociação de uma forma interna. A SPE não pode ser prejudicada, por isso no contrato vai estar estabelecido. A cota 112 foi comercializada para o Cristiano e para o Roberto. E aí, nesse contexto, o Cristiano é o responsável financeiro e vai receber os boletos. Ele recebe os boletos e eles manejam a divisão entre eles. Entendido? Mas o contrato sim vai ver o nome. O contrato está o nome dos dois, representando a proporcionalidade de cada um. Então, por exemplo, a cota 112 que eu comentei é 50% do Cristiano e 50% do Roberto. O manejo financeiro que não é algo que a gente pode dividir, né? Flexibilizar. Imagine que o Roberto deixa de pagar e o Cristiano mantém o pagamento. Eu não tenho como entregar meio apartamento, né? Eu vou precisar dispor esse pagamento de forma integral. Então, a responsabilidade de pagamento é de um único cotista desses que fizeram a divisão, ok? Mas lá no contrato social vai estar certinho o manejo da divisão. Se é proporcional 50%, se é 33,33 e 33,34, que a gente comentou, vai precisar fechar os 100% na parte contratual. O maior cotista não necessariamente é o responsável. Não, o maior não necessariamente. Pode ser que você tenha, dividindo em nós três, e eu seja o 33,34 e você ficou como 33,33, mas se colocou como responsável dos pagamentos, é você que a gente vai movimentar e acionar. Tá? E depois não tem discussão, tá, pessoal? Ah, mas eu paguei o Cristiano e a Roberta e não me pagou. Paciência, fez uma má escolha de fazer sociedade ali com os três. O contrato vai ser rescindido. E aí a gente vai dar sequência normalmente. A SPE não pode ser prejudicada por uma falta de responsabilidade financeira de quem está fazendo a adesão. Não, eu digo, ele pagou, os outros não pagaram. A gente vai rescindir. A unidade vai ser dos três? Vai ser dos três. E aí o manejo financeiro é entre eles. Se houve a inadimplência, né? Aí esse grupo saiu. Tem uma reserva de sócios? Vocês vão receber a resposta na sequência. Sim, é uma pergunta bem frequente. É bem frequente. Uma pergunta bem frequente. É bem frequente. Mas entenda uma coisa. Eu resolvi, Cristiano, pagar 100% e o Roberto me pagou 70% somente da parte dele. É um problema do Cristiano com o Roberto. Não tem o que fazer. Então isso é importante avaliar quem vai fazer as divisões. A gente já teve um cliente que comprou em 3 sócios.
ele pagava, os outros não pagavam. Ele decidiu vender a cota, ficou com o ágio e resolveu entre eles. Não é um problema nosso, entende? Então isso é importante na hora de fazer esses movimentos para poder trazer consciência para o sócio. E o termo de adesão não vai ser modificado para esse sócio. A gente tem contratos padrões, né? Então é por esse motivo que a gente fala sobre essa autorresponsabilidade. Sim, porém a inadimplência dos meus parceiros, digamos assim, dos meus sócios, eu não sou excluído do SPE. Se você pagar por eles? Porque se eles não quiseram dar continuidade, eu tenho cacife, eu assumo. Isso mesmo. E entre nós eu resolvo o problema excluindo eles. Exatamente. Isso. Aí faz um aditivo no contrato. Você pode fazer um aditivo contratual. Por isso que eu comento do manejo financeiro. Esse contato, a SPE não precisa e nem deve ter com os sócios que compraram mais do que um, né? Como houve o levantamento da pergunta aqui. Por isso que é responsabilidade ali. Até porque imagine que se a gente tivesse que resolver, a gente já tem que resolver problemas de inadimplência. Aí a gente vai ter que resolver problemas de inadimplência interno, não faz sentido, né? Então esse é o ponto. Mas se sim, a pessoa observou que os sócios não vão ter condições financeiras e quer manter-se na cota, ela vai manter, a sociedade faz um aditivo, sendo anuente, excluindo os anteriores, né? E dá-se sequência, não tem problema nenhum, tá? Seguimos. Estrangeiro pode investir nessa modalidade? Paulina e Gerardo, deixa a pergunta para vocês. Estrangeiro pode investir nessa modalidade? Pode investir. Isso aí. Claro que o investidor estrangeiro, ele pode sim, mas depois ele tem que regularizar uma documentação, que é qual? CPF. Para os nossos projetos, estamos aceitando investidores de fora, eles entram, mas depois eles têm que fazer só o processo ali, que é no site, né? É uma coisa simples. É na Receita Federal. É na Receita Federal. Ele tem que ter a legalidade nacional, se ajustar aos modelos do Exato. Ele tendo o CPF, aí sim consegue vincular ele como estrangeiro investidor aqui dentro no caso, né? Então, inclusive é algo que eles fazem todo o processo de estrangeiro. A gente tem os parceiros ali, depois a Paulina e o Gerardo podem se... Claro, vocês podem se apresentar né? e falar um pouco também disso, para até entender o processo que vocês fazem com os clientes de vocês também. Bom, vamos lá. E se um cotista atrasar algum pagamento? A sua pergunta. Se um cotista atrasar algum pagamento, tá, ele é, né, deletado da sociedade, excluído diretamente, cancelado, né, sei lá a palavra que vocês querem usar? Não tão rápido. Tem um processo. Porque senão, imagina, o cara foi lá e esqueceu um dia o boleto. Putz, esqueci o dia, o boleto era ontem, não paguei. Ah, você não tá fora, perdeu tudo que você pagou. Não funciona assim, tá? Acontece sim do investidor. Caso haja um atraso de pagamento, ele tem 30 dias para fazer o pagamento. Sem retaliações. Sem retaliações. Talvez uma multinha, com juros. Mas, normalmente, quando o cara atrasa 1, 2 dias, uma semana, né, a SPE entende e está tudo certo. Mas, vamos supor que esse investidor, ele realmente está quebrado, deu uma situação financeira, um imprevisto, e ele não começa a pagar as outras parcelas. Pum, segunda parcela não paga, deu 60 dias. Aí, chego lá. Antônio, deu 60 dias, cara. Tem que pagar a parcela. Aí o Antônio fala, cara, deu improviso, não deu certo, o que vai dar, não sei o quê. Passou dos 60 dias e falou, Antônio, cara, se não pagou, eu vou ter que tirar a sua cota, eu vou te devolver parte do valor que você já investiu, descontado comissão, né, tem que pagar todo mundo aqui, descontado despesa de cartório e uma multa. Feito isso, eu devolvo parte do seu valor e eu pego a sua cota de volta. O que acontece com essa cota do Antônio? Eu chego para os outros sócios cotistas, vamos supor que eles são sócios cotistas, eu pergunto, vocês querem essa cota? Normalmente, quando eu tenho essa possibilidade de trazer uma cota para bancados investidores de direito de preferência, o grupo já está fechado com saúde financeira, a obra iniciando algumas vezes, outras estão quase iniciando, e a gente tem uma vantagem. Isso aqui se chama galinha morta. Por quê? Normalmente, quando acontece essa inadimplência, grande parte das SPEs dá em torno de 6 meses a 1 ano que começa a acontecer. Em regra, acontece? Não, tem muitas SPEs que às vezes não acontece, mas um ou outro acaba acontecendo. E quando a gente tem um SPE que foi lançado há 1 ano, que foi reajustado apenas pelo CUB, e essa cota volta,
Se os investidores daqui, grande parte eles absorvem e entenderem que não querem e não faz sentido para eles agora, eu volto essa cota para o mercado. Todo mundo aqui tem a possibilidade de adquirir uma cota de SPE de um produto que foi lançado há um ano e que foi apenas reajustado pelo CUP. Durante esse um ano, eu pude ter uma valorização do mercado de 15%, 20%. E aqui, chega o mercado, pô, galinha morta. Alguém quer? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer, legal, bacana. Então tá, todo mundo pegou aqui a cota. Quem adquirir a cota aí vai pagar pelo fluxo apenas a unidade reajustada. Então é uma vantagem. Vamos supor que ninguém quer. Ok, ninguém quer a cota. Ninguém quer a cota, tá todo mundo quebrado, tá? O que a gente faz? Essa cota eu volto para a bancada dos investidores, os sócios cotistas da SPE que já estão, falo, gente, ninguém quis absorver. Então eu vou ter que distribuir para vocês. Se ninguém quiser absorver, eu vou fazer uma distribuição dessa cota em 4. Cada um fica com 25% e cada um paga a proporção dessa cota para a gente não ter problema na saúde financeira e na construção da obra e não faltar dinheiro. Você vai pulverizar essa cota? Eu distribuo para os sócios cotistas. E no caso, desculpa a interrupção, se o capital não for integralizado nesse período, o que ocorre? Vocês vão ressarcir o cotista, porém, num período de prazo pré-determinado no contrato. Não vai ser imediato. Não, geralmente é no final do empreendimento. Ele vai receber somente quando o empreendimento finalizar. Certo. Aí esse cotista fica com esse valor retido até que finalize-se a obra e resolva. O que me sugere, me parece que é aproximado assim, um contrato de... Não há necessidade, me parece muito parecido assim, com aquele sistema de compra de contas no automóvel. Multipropriedade. Como é que chama? Multipropriedade? Não, é consórcio. Consórcio? Não, Me parece assim, meio parecido com contrato de consórcio. mas não. Nesse caso, de tirar o cotista inadimplente, ele vai receber as cotas que ele... É que tudo, Roberto, vai depender do que está previsto no acordo de sócios. Imagina que se eu fizer esse movimento, por culpa, utilizando o Antônio aqui como inadimplente, e ele não tem o valor financeiro para aportar. A gente foi para o mercado, a cota não foi absorvida. Eu vou abrir um parênteses, o que é impossível, porém, todavia, entretanto, não foi absorvida. Os sócios vão se responsabilizar sobre elas, vão absorver 25%, são 4 sócios, como ele sinalizou. Na parte final de entrega, documentação, vão ser donos 25% daquela cota. E eu não tenho como beneficiar o Antônio nesse momento, por isso que está previsto no acordo de sócios, que ele vai receber o dinheiro dele de algo que ele deixou de contribuir financeiramente. Aí sim. Mas eu me refiro ao que ele contribuiu. Sim, o que ele contribuiu será ressarcido somente só no final. Isso é bom, é isso. Só no final. É isso aí. Ficou claro. Imagina. É difícil não vender a cota, né? É muito difícil. Imaginem que, como a gente trabalha com a flipagem imobiliária, onde o investidor compra com a intenção de revender, imagine que um investidor está desesperado para o processo de venda porque está inadimplente e ele não quer deixar de ser ressarcido pelo valor que ele investiu. Ele não vai colocar nenhum valor financeiro e a SPE não pode acrescentar valores de ágio. Por quê? Porque a SPE não pode ter lucro na operação. Então é por isso que eles falam da galinha morta. Ó, apareceu de novo essa cota aqui. O que eles fizeram? Só atualizaram ela financeiramente. E aí, a partir desse momento que é atualizado pelo CUB, revendeu. Aí, como o Rafael comentou, isso acontece, sendo bem franca, depois de um ano, quando a gente começa, de fato, a ver a movimentação de caixa financeira do próprio cotista, né? Depois de um ano, o cara comprou já com 30%, 40% a mais do que o mercado tradicional acaba movimentando naquele momento de lançamento. Chega um ano depois, vai ter outros projetos SPE que tem esse balizador, essa cota vai estar pelo menos 20% mais barata do que um lançamento atual, na mesma modalidade. Então, aquele que é investidor, ele está esperando por essa oportunidade do inadimplente.
Tanto que é muito comum que a bancada dos sócios, elas absorvam antes. Não dá nem tempo da gente saber. Às vezes vai em assembleia, só tem o comunicado com a total inadimplente comercializada 3 dias depois. Porque eles mandam, disparam a informação. Tem cotista que fala, fechou a cota assim, ó, terminei de assinar. Se aparecer uma daquelas lá de inadimplente, já fala comigo, já me liga. Então a gente já sabe o processo, né? E internamente falando aí, a gente respeita ali o processo do corretor. Ó, lembra daquele teu cliente que ele assinou no dia que conversou com a gente que queria aquele estilo de compra de cota? A gente tem uma. E aí o investidor já absorve. Só pela essa matemática de padaria, né? Que a gente está fazendo aqui, olhando e projetando assim para o futuro. É comum. Roberto, desculpa. Pode falar. Achei de microfone. Bom dia. Mas isso não acontece, uma situação extraordinária que a unidade volte aos sócios, não acontece na realidade. Mas se acontece, não vai ser dividido entre 4. São muitos, 70, 80 ou mais, depende do projeto. Então, o que vai fazer pagamento cada sócio é 3, 4, 5%. Não vai impactar os bolsos, entende? Mas isso na realidade não acontece, certo? Não acontece, exatamente. Quando, depois de ano, essa unidade sai à venda do mercado, como ele falou, já passou um tempo de valorização, 15, 20, até mais. Então é muito tentador esse projeto. A gente vai sacar da mão rapidamente. Certo? Uhum, exatamente. Te perguntar, na segunda etapa. Só para o pessoal poder escutar você um pouquinho. Naquela segunda etapa, que é os 12 meses, se der uma zebra, por exemplo, sei lá, não financeira, de aprovação do projeto, ou sei lá, ambiental, alguma coisa, como que é o retorno para o cotista que já investiu, já deu os 30%, 40%? Boa pergunta. Quando a gente acontece uma situação desta, tá? É improvável porque a gente já acaba fazendo um estudo e a gente tem analistas lá na prefeitura que a gente tem contato. Então, quando a gente vai negociar ou então lançar um projeto, já tem uma pré-ideia se ela vai ser aprovada ou não. Mas, sim, isso pode acontecer, tá? Então, para que todos estejam cientes do modelo de negócio, nesse período de 12 meses, se acontecer algo assim, de um projeto precisar mudar ali porque deu um problema ambiental, né, que é o que também não acontece muito mais, problemas de projeto, mudou o plano diretor. E aí, no caso, teve que fazer alguma alteração, alguma coisa assim. Nesses casos, né, acontece de ter uma chamada de capital do projeto ou ter uma renegociação com o pessoal. Né? Falar, então, vocês ficam com o terreno, a gente devolve o valor, porque um valor, até então, nesse período de 12 meses, a gente já conta que fechou o grupo e a gente pagou grande parte aí dos pagamentos. E aí, nesse ponto, entra a Baceto Empreendimentos. Por quê? A nossa ideia agora para 2025, como a gente tem feito joint ventures para lançar mais de um projeto, aí mais de 12 projetos, a gente quer lançar 12 projetos no ano. Ou seja, nossa meta é lançar um projeto por mês. Temos aí 4 parceiros em média de lançamentos, então se cada um lançar 3 a 4 projetos, a gente consegue chegar nessa meta. A ideia da Baceto Empreendimentos é que nós conseguimos, com esse volume de lançamentos, adquirir caixa, para que quando a gente lançar o projeto e você, corretor, vender a cota, não precisa esperar para fechar o grupo. A gente paga a comissão do nosso bolso e depois a gente é reembolsado pela SPE quando for fechar o grupo. Com isso, gera essa celeridade e também mais segurança para o investidor. Por quê? Nesses casos que pode acontecer de um investidor, ele não, né, a falar, putz, o que aconteceu com o projeto, vai voltar, tá? Cancela o projeto e aí, de uma forma unânime, que der e a gente conseguir fazer um acordo, né, volta ao terreno, a gente devolve o valor integral para o investidor. Tá? Então, são situações assim que a gente pode e quer, inclusive, evitar que aconteça no futuro. Por isso, a Baceto Empreendimentos está fazendo e criando projetos aí para que a gente consiga fazer projetos com lançamentos e produtos bons, rápidos, exclusivos, que vocês, nossos parceiros, consigam vender e que não tenha possíveis problemas. Então, estamos sendo bem meticulosos nesse tipo de análise. Tá, então, mas assim, ó, a pergunta dele é, tá, e se está previsto no contrato, geralmente é eleito um valor de indexador, pelo menos diferente do CUB, eles elegem o poupança e está previsto lá, se não atingir o número X de tantas cotas, ou percentual vendido, ou o projeto não for dado continuidade, o valor será devolvido. 30 dias após a comunicação através de assembleia, tá bom? Como é que é teu nome? Não perguntei. Rodrigo. Tá bom, Rodrigo. Bom, vamos seguimos, continuar. acelera,
Rafael. Vamos, senão Depois você ele vai fala ficar de aqui mim, depois de viu? meio-dia. Que documentos o investidor tem acesso? Documentos contábil, documentos com relação à obra, tá? Extratos também pode ser solicitado. Todo documento que você, como sócio cotista, dono da SPE e sócio da sociedade, pode solicitar como qualquer outra sociedade empresarial. Tudo, balancete, fiscal, contábil, tributário, parecer jurídico. Ah, Roberto, eu quero apresentar para um amigo meu investidor. Vocês conseguem me trazer um parecer jurídico sobre a situação do projeto? Sim. Ah, vocês conseguem sobre a região, a parte técnica, engenheira, etc? Sim. A sociedade, vocês têm participação, então vocês têm condição de fazer solicitações. Aí sim, a gente identifica se a solicitação não vai atrasar ou causar morosidade. Mas os documentos básicos é tudo disponível, tá? No que eu já tinha repetido lá, área do cliente, e-mail, WhatsApp. O cliente conhecer a legalidade. Isso mesmo. Por isso é da transparência. Esse é o modelo mais transparente que o mercado oferece hoje na construção civil, assim. E os acessos às informações. Inclusive caixa, tá? O movimento de fluxo de caixa também é disponibilizado. O extrato bancário é disponibilizado, tá bom? Continuando, qual a segurança deste modelo? Tá? Assim como a Roberta falou, a segurança é a transparência do negócio. E eu vou finalizar essa parte, aí vai entrar o Cris falando sobre os 4 pilares do SPE. Esses 4 pilares, eles definem a segurança do projeto. Tá? Seguindo, e se as cotas não forem 100% vendidas no tempo estipulado? Está muito ligado com as soluções do inadimplemento, por exemplo. Né? Se prorroga o prazo para fechamento do grupo, é uma solução. Alteração do projeto, para a gente poder avaliar o escopo. Cancelamento do projeto, é uma das situações também, que daí devolve valor integral para o investidor. Reembolso aos investidores, que está ligado com cancelamento. Novo modelo de capitalização para adquirir novos investidores. A gente libera uma parte ali da taxa de desenvolvimento, taxa de administração, para conseguir adquirir um investidor com grande porte, para a gente conseguir fechar o grupo também. São situações que podem acontecer. Tá? Então, há N diversas possibilidades para a gente solucionar um caso não feche o grupo. E aqui é tudo consultado no contrato social e através da assembleia. A tomada de decisão aqui geralmente está vinculada aos sócios para que eles tenham ciência também, né? E quando a administradora resolve absorver por algum detalhe, aí ela retira do percentual que ela tem disponível e vida que segue, que foi o que o Rafa comentou. Ah, estou precisando vender 2 cotas para fazer o pagamento final do terreno e eu tenho prazo de 10 dias. A administradora pode dar um desconto da taxa de administração. Então, é ela que faz a ação para gerar esse movimento, tá bom? Acho que é isso, né? Uhum. Continuando. Em caso de desistência de investidores, o que implica? O caso da desistência, se o investidor ele desiste do negócio, segue a questão da inadimplência. Então, uma multa, descontados os valores, e aí a gente devolve parte para o investidor, tira a cota dele e segue aquela mesma regra. Tá? É um caso de desistência. Ok? Dúvidas? Esse investidor não pode vender a cota dele? Pode, boa pergunta. Eu ia chegar lá também. Acho que até a próxima pergunta. Não, depois eu vou. Bom, o caso do investidor, caso ele não queira desistir e ele queira aproveitar a oportunidade, ou ele sabe que, eu consigo pagar 3 meses daqui na frente, mas depois vai complicar. O investidor ele já tem a possibilidade de deixar a cota à revenda. Então ele já pode anunciar com outro corretor, pode anunciar com os nossos parceiros, e aí você, ou o investidor, pode fazer a cessão da cota dele. Isso daí também é por inadimplente, né? Que de repente, antes que ele sabe que não vai conseguir pagar, ele pode vender. Aí ele pode vender, pegar todo o valor dele, inclusive o que já pagou, ou às vezes ele até consegue um ágio em cima também. Aí também vai da condução do corretor, do consultor, do atendimento e também do próprio investidor. Quem trabalha com essa modalidade de negócio, ele já se antecipa, né? Então, ele sabendo que ele tem condição financeira para 6 meses para absorver a cota, então ele pode já trabalhar um processo de revenda. E aí sim, buscar, além do retorno financeiro do que ele investiu, né, aplicar aí o ágio, como a gente chama, tá? Não há impedimentos. Tinha gente para fazer pergunta lá. Pergunta lá primeiro, depois pessoal, a gente vai liberar ali pelas 10h30 para tomar café, para ir no banheiro, tá? Então, só para dar um recadinho que eu não dei. Perfeito. Poderia voltar Pergunta anterior?
Em todas essas ocasiões, tu falou que volta o valor integral, né, para o cotista, então. Porém, não é o valor integral porque tem a parte do corretor que já fez a venda, né? Ou é só a partir do momento que se fecha todas as cotas que o corretor recebe. E se, que nem vocês também falaram, que possivelmente vocês já vão disponibilizar o valor do corretor. Então também não volta esse valor do corretor para o cotista lá que já pegou. Isso, é porque temos dois momentos diferentes, mas o momento que eu quis me referir aqui no caso é antes do fechamento do grupo. Até porque uma regra do SPE para pagar a comissão é o fechamento do grupo. Fechou o grupo e tem caixa para pagar o terreno, aí a gente começa a pagar as comissões. Então, esse caso específico, não fechou o grupo ainda, dá para devolver todo o valor. Aí temos o caso, fechou o grupo, fechou, aí segue. Aí a gente só entra nos casos de inadimplência. Caso não feche o grupo, o corretor também não desfaça, não recebe também. Isso, na regra em geral. Normalmente é isso. O que nós estamos trabalhando como Baceto Empreendimentos? Em fazer o nosso caixa e como Baceto Empreendimentos, não a SPE, formalizarmos o pagamento do corretor. Então, caso o grupo não feche, o prejuízo não é da sociedade, é da Baceto Empreendimentos que desenvolveu o projeto. Esse é o nosso planejamento para 2025. Fabiano? A questão se quiser repassar a cota, né, para o setor do existe algum custo? Não existe nenhum custo. Aí a gente vai explicar como vai funcionar e até para passar para vocês como é que funciona. Bom, seguindo aqui. Caso aconteça alguma fatalidade na obra, quem se responsabiliza? Quem se responsabiliza? Alguém quer chutar? A empreiteira. Quem mais? Depende do contrato. Todos. Aquele na qual a pessoa está diretamente vinculada no primeiro momento. Ok. Não há pergunta certa e errada. Exato. Resposta certa e errada, desculpa. Não há resposta certa ou errada. Acontece que, quando acontece uma fatalidade e o peão lá da obra, no caso, o funcionário da obra, ele quer processar, ele vai na vara do trabalho, ele processa todo mundo. Porque ele quer receber, independente de quem seja. Se você for primo da construtora, ele vai te processar também. E você vai ficar como o réu, no caso, a parte passiva do processo, para responder. Mas, isso quer dizer que você, como primo da construtora, vai responder? Não necessariamente. Aí, claro, vai se analisar por uma responsabilidade objetiva e subjetiva também, quem é o responsável pela fatalidade na obra. Se foi negligência, imperícia, imprudência das partes. Prestação de serviço com a administradora. Então, a administradora está prestando um serviço para a SPE. Ela não é dona do projeto. Por ela ter essa prestação de serviço com a SPE, ela tem equipe própria e ele se responsabiliza pela equipe. Se acontece algo, como é que eu vou vincular vocês com a SPE? A não ser que um de vocês tenham ido lá e o cara está lá na janelinha, vocês cortam a corda dele. Aí realmente fica a responsabilidade de vocês, no caso, né? Mas nesses casos, né, não extremos aí que não existem, ou podem existir, mas no caso da Justiça do Trabalho, se analisa essa responsabilidade. Questão porque não ficou claro para mim. Ao final da obra, a SPE é extinta. Aí, quem vai dar essa garantia se houver algum problema estrutural? Por conta de quem comprar agora? O contrato da administradora, Fabiano. A prestação de serviço, ela elenca quem é a responsável por esse acompanhamento. Dentro dessa disposição, se a gente identificar que é um erro estrutural, quem foi que prestou esse serviço para a administradora, que a administradora estava prestando para a SPE? Eles vão puxar a responsabilidade da pessoa elencada. Num primeiro momento, é a SPE. Num segundo momento, é a administradora. Num terceiro momento, é a empreiteira. Pode ser todo mundo junto? Pode. Pode ser, inclusive, um prestador de serviço que foi contratado de forma temporária. Entende? A gente precisa identificar qual é o problema para poder vincular extremamente a responsabilidade. Mas aí quem faz o movimento são os sócios cotistas, né? Certo. Porque vocês vão trabalhar aí com o fato de que não são mais sócios, mas tem um condomínio, certo? Aí quem vai buscar a responsabilidade é o condomínio. Mas mesmo a SPE sendo extinta, ela pode ser responsabilizada, então? Ela pode ser responsabilizada.
a administradora não está prestando serviço de acordo com o contratado, o que pode ser feito? Aqui há diversas maneiras de solucionar o caso. No caso, a administradora ela não está prestando um serviço com qualidade, ou então eu estou vendo ali que a compra deles está diferente do mercado, vocês têm outros fornecedores, e aí vocês começam a ficar descontentes com a administradora, por exemplo. Vocês, como sócios cotistas, podem, claro, fazer uma reunião de alinhamento com a consultora, podem acionar o contrato, em que, nesse contrato de prestação de serviço, por falta da obrigação, ou, no caso, inconsistência da obrigação da consultora, também tem multas, e também tem a rescisão do contrato e a busca por nova administradora. Então se faz uma assembleia, e essa assembleia dos sócios cotistas, por maioria absoluta, que seria metade mais um, vocês podem definir se querem alterar e tirar a administradora. Então vocês, como sócios cotistas da SPE e donos do projeto, podem sim, inclusive, trocar a administradora da obra. Ok? Seguimos. Se a administradora não entregar a obra na data prevista, o investidor é indenizado? Existe alguma punição para a administradora? Não. Lembrando para vocês que quem é responsável pela obra e dono do projeto é a SPE. Aqui não é uma relação consumeirista como é no produto incorporado. É uma relação societária.